Muito bem, 11 horas mais 5 minutos, estamos iniciando mais uma edição do programa Abordagem Regional desta quinta-feira, hoje é dia 29 do mês de março. Lembrando que estamos aí com uma programação diferenciada, especial, amanhã é feriado, sexta-feira santa, todas as transmissões, nós estaremos transmitindo das paróquias aqui de Porto Ferreira. Daqui a pouquinho eu trago para você os horários destas celebrações, começando hoje às 19h30, com a transmissão ao vivo, diretamente da paróquia Nossa Senhora da Assunção, presidida pelo padre Eduardo Milaré, a celebração da Santa Ceia, a instituição da Eucaristia e do sacerdócio católico também. Muito bem, hoje nós temos dois convidados e me parece que vai dar um bate-papo legal. Vamos falar sobre a prática da microexpressão facial, né? Depois o nome correto, o Marco Ponciano fala. Ele fez um curso de algumas horas, né? 40 horas, é isso, Marco? 40 horas, um pouco mais que isso? Um pouco mais que isso, se você contar com os laboratórios. Muito bem, nós vamos estar falando sobre isso. E também a presença do Beto Zuzzi, que ele é delegado da Polícia Federal aposentado. Ontem, inclusive, a Polícia Federal completou 51 anos de existência. Está lembrado disso, né? 74. 74? Então, mas é antes. Antes, é que tem tudo, na verdade, com essa nova nomenclatura, né? Polícia Federal, oficial. O departamento foi criado, da Polícia Federal, no ano de 1967, criado o Departamento de Polícia Federal, órgão subordinado ao Ministério da Justiça, de acordo com a Constituição de 1988. A Polícia Federal exerce a segurança pública para a preservação da ordem pública e da incolumidade. O que é isso, Beto? Incolumidade das pessoas e do patrimônio, sobretudo exercendo a atividade. Depois ele explica, desde o começo até essa nova nomenclatura da Polícia Federal. Então, nessa estrutura, é 51 anos, é isso? É. Muito bem. Tá certo, o Beto Zuzzi, que também é advogado. Beto, bom dia, obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Bom dia, Paulo, bom dia ao Marco. Isso. Aos ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite. Renata. E a Renata também, me desculpe, a Renata, eu não sabia o nome, mas agora estamos aqui cumprimentando a todos que estão nos ouvindo, principalmente quem está em sua casa, nos dando o prazer da audiência. Muito bem. Marco Ponciano, proprietário da MRC, a Renata também aqui presente, obrigado pela presença. Vamos estar falando sobre uma certificação. Eu quero que você dê o seu bom dia e fale o nome correto, para que eu não caia no equívoco de pronunciar erradamente. Bom dia, Paulinho, bom dia, Zuzzi, bom dia, ouvintes, bom dia a todos. A certificação é a certificação em Practitioner em análise de microexpressões faciais. É praticante, não é? Exato. Practitioner, fica meio complicado, né, Beto? Vamos a brasileirar. Né? Praticante, muito bem. O Marco é parceiro nosso, né? O nosso site aí tem o apoio da MRC, sempre presente. O Beto agora, quando estiver em Porto Ferreira, que uma semana ele está em Porto, uma semana está em Campinas, quando ele está em Porto, sendo possível, nós vamos trazer o bate-papo. E a ideia é sempre trazer à tona as notícias. Como o Marco fez esse curso e como o Beto é da polícia, né, foi da polícia, mas não tem como desvincular, ainda tem muito acesso, conhece, e eu quis promover esse debate e eu percebi que é um assunto que o Beto aparentemente demonstrou interesse, né? Talvez, eu não sei se o Beto chegou por conta até do cargo que ocupou como delegado da Polícia Federal, fazer este ou algum bem próximo disso para identificar as expressões faciais, a microexpressão facial, né? Às vezes a gente diz algo e a nossa face diz outra coisa completamente diferente. Eu acho que é bem particular da polícia, não é, Beto? Nós não chegamos aí a fazer um curso específico disso, mas a gente tinha algumas aulas, mas é aula prática também, com a vivência, a convivência você acaba adquirindo, mas assim, com relação à leitura corporal mesmo, na expressão corporal da pessoa, principalmente em aeroportos, a gente cuida muito de falar com tanto os agentes como os delegados, de acompanhar principalmente a fila de embarque. É muito interessante você ver na fila de embarque as pessoas quando estão portando alguma coisa ilegal,
E você vê isso. E aí, porque cabe a nós, assim, no combate ao narcotráfico, ao contrabando, muitas vezes a pessoa leva aquilo na fila de embarque colado ao corpo, ou nas malas. Então você vê na hora que o sujeito está colocando a mala, fazendo o check-in, ou então na fila de embarque, e quando passa alguém da polícia, alguém fardado, alguém olhando, você vê pela postura da pessoa que realmente ela denuncia alguns pontos. E aí que a gente então tira aquela pessoa da fila, pede para analisar toda a bagagem, pede para fazer uma revista minuciosa. E em vários casos isso foi positivo. Muito bem. Marco, vamos falar um pouquinho como é que foi então esse curso, o porquê que te motivou? Você está pensando aqui em ser perito da polícia, alguma coisa, ou é mais dentro da área empresarial, contratação de funcionários, né? Admissão, demissão? Qual seria a sua real intenção? Ou realmente pensa em ser perito? Bom, vamos lá. Primeiramente, a certificação ela foi realizada no Social Intelligence Group, que ele é presidido pelo Anderson Tamburim, que é responsável pelo primeiro laboratório de investigação aplicada à comunicação não verbal da América Latina, em parceria com o MIT Media Labs, o Queen's University Human Science Labs, que fica na Carnegie Mellon. Esse laboratório é especialista em linguagem corporal, análise de microexpressões faciais, engenharia social e investigação de ciências de fraudes em ambiente corporativo. E depois que eu fiz a minha certificação nesse laboratório, foi desenvolvida uma parceria muito interessante com a Social Intelligence Group, para a gente trazer esse tipo de trabalho para o interior do estado de São Paulo. A intenção é atuar com a microexpressão nas empresas, onde eu posso estar fazendo uma capacitação, um processo seletivo mais apurado, porque eu vou utilizar não só as técnicas tradicionais, que seria a análise de questionários, mas sim a linguagem corporal, a prosêmica, a entonação de voz da pessoa e a própria microexpressão. Então, muitas vezes na entrevista a pessoa fala uma coisa, mas antes ela me dá um sinal de uma microexpressão de que não é bem aquilo que ela está dizendo. 11h13, eu vou precisar hoje bastante do Beto, porque pelo fato da sua vivência como delegado da Polícia Federal, né, como eu disse, não tem o curso, mas a prática, a vivência, interrogatório, muitas pessoas. Depois a gente vai entrar no segundo bloco na esfera política. Esse ano é ano de eleições, né, o que isso pode nos auxiliar, né, tanto quem fez a prática, essa vivência sua como delegado, de conhecer, de conseguir identificar atos ou pequenas reações como essa que você citou aí do aeroporto. A cara está na fila e é mais ou menos, eu vou ver se vocês concordam comigo, né, os dois, um que fez e o outro que tem a prática aí. Quando você, por exemplo, está com o seu automóvel, que está 100% certinho, documentação, a lanterna está funcionando, você está com o cinto de segurança, você vê o comando da polícia, né, inclusive agora, por conta da Semana Santa, deve ampliar, né, principalmente a Polícia Rodoviária Federal, por conta do feriado prolongado, você passa naturalmente, mas a gente percebe, está faltando alguma coisa, ou o pneu está careca. A gente parece que expressa realmente uma coisa diferente, não é, Beto? Ou não? E a polícia de binóculo, coisa e tal, ela percebe isso também? Tem, dá tempo de perceber, não? Tem, a gente, como eu disse, né? Você sente quando a pessoa tem alguma coisa escondendo, como o Marcos até comentou agora, o rosto, você fala uma coisa, mas o rosto mostra outra. E no interrogatório, o jeito que a pessoa senta, como ele fica sentado na cadeira, como ele se coloca, quando você fala, você pergunta ao sujeito, você fez tal coisa, o cara fala, não fiz. Você vê que a pessoa fala, não adianta ficar insistindo porque ele não fez mesmo. Ou vice-versa. Então realmente isso influencia muito. Muitas vezes você sabe, tem um ditado popular que falar até papagaio fala, né? Então, agora, dizer é outra coisa. E que como o Marco bem colocou aí, o corpo diz muito mais do que a fala. Marco. Sim. Na verdade, assim, o primeiro a gente sente, depois a gente se expressa. Então, normalmente, por exemplo, numa situação dessa do comando, a pessoa, na hora que a pessoa for abordada, ela vai
dar alguns sinais de medo, onde você vai poder identificar através da musculatura da face o que ela realmente está sentindo. Então, de repente, até pelo sinal da microexpressão, você já sabe, ó, essa pessoa aí tem alguma coisa para esconder aí. Como o nosso conhecimento é empírico, não é científico e técnico do mar, a gente trabalha em cima de probabilidades, né? Vamos dizer assim, de indícios. Você tem uma certa situação que não condiz com aquele ambiente, ou uma certa situação que está em desacordo com a média. Aí você parte desse princípio de que aquilo não está de acordo com a média. Então, se ele não está de acordo com o normal, tem alguma coisa normal. E daí, então, você começa a eliminar. Vamos dizer assim, um sujeito com 2, 3, 4 pessoas. O sujeito fala, hoje é muito comum o pessoal reclamar, na mídia principalmente, fui abordado, só porque eu moro em tal lugar, eu fui abordado. Por que eu não abordo fulano? Porque, vamos dizer assim, partindo do princípio da média, você vê um sujeito que mora num lugar, não estou dizendo, olha, aqui, não está criticando ninguém, não estou colocando nada, eu só estou dizendo assim, a média, você pega um sujeito que mora em Pirituba, lá no Capão Redondo, com uma BMW zero, o ambiente não é para ter uma BMW zero. Se ele tiver, porque você parte do princípio de que o sujeito primeiro vai ter uma casa melhor, ele vai ter o filho dele vai estudar numa escola melhor, depois ele vai comprar um carro melhor. Mas na verdade... Essa é a média. E aí você parte do anormal para descobrir alguma coisa. No caso aí da BMW zero, na verdade o cidadão ele é motorista e o patrão deixou ele com o carro lá na firma dele. Então, aí, então, comprovada essa situação, não há nada de errado. Então ele precisa comprovar. É aquilo que nós falamos. Você parte do anormal, da situação fora. Mas o cara vai ser, obviamente, averiguado. Exatamente. Isso não quer dizer que ele seja, mas que vai ser motivo de alguma ação. E eu digo assim, é o caso dele. Eu dei um exemplo, nosso conhecimento é empírico, né? Então a gente não tem conhecimento científico, mas é o que eu falo desde o aeroporto. Uma vez nós estávamos em Corumbá, bem rápido, porque o tempo, a gente sabe como é que é. Mas nós estávamos em Corumbá, embarcando. E 2 bolivianos, com uma mala enorme, embarcando também. E quando passou o policial federal com o cachorro, esse sujeito ficou inquieto, olhar para um lado, olhar para o outro. E, bom, a bordo se tira o sujeito da fila, vamos abrir a mala do sujeito. A mala do cara era enorme. E tira roupa. Não tinha droga, mas tinha muita roupa que ele estava levando, roupa nova para vender lá, e ele não tinha nota fiscal, essas coisas, ele ficou assustado. Mas é o caso assim, não tinha nada, mas ele demonstrou externamente uma situação incômoda na frente da polícia, e em razão disso ele foi abordado. Então, estou dizendo, nem sempre você aborda a pessoa, é um criminoso, mas você aborda pela média. O sujeito ficou inquieto, não é normal, aquele sujeito estava mal vestido dentro de uma fila de avião, de uma passagem tanto clara. Então aquela situação anormal chama atenção. Então a gente age mais ou menos em cima disso. 11 horas mais 25 minutos, estamos com o programa Abordagem Regional desta quinta-feira, conversando com Marco Ponciano, da MRC, e o Beto Zuzzi, advogado. Muito bem, nós saímos para o intervalo, o Beto tinha feito uma colocação sobre essa questão, né, que não é científica. No caso, o que você fez, esse curso, já foi um estudo aí há mais de 50 anos que vem se trabalhando, e é uma coisa mundial. Expressão facial é igual em todo lugar, né, ou pelo menos a expressão de sentimento, com exceção, como você estava falando em off, dos orientais, que tem aí uma maneira mais reservada de expressar os sentimentos. No entanto, também expressam, e é possível e passível de ser detectado. Como é que seria essa questão, o Marco? Embora, né, você tenha feito o curso até para os recursos humanos, na contratação, admissão de funcionário, no entanto, né, isso acho que no dia a dia, né, Beto, para a gente é bom, principalmente na esfera política. Eu acho que eu vou até fazer esse curso para saber se o cara está mentindo ou não. Eu queria estar lá, por exemplo, daria para você, cientificamente, fazer uma análise
dos ministros do STF? Sim, é possível. Na verdade, o político ele recebe uma assessoria que o orienta sobre linguagem corporal, microexpressão, o que fazer, o que não fazer. O complicado disso é que a linguagem corporal ela tem um paradoxo. Quanto mais você tenta ocultar a sua real expressão, mais ela aparece. Então essa é a principal dificuldade. Então a pessoa consegue dar aquela enrolada, dar aquela enganada no começo, mas depois o cérebro entra no automático e começa a revelar o que a gente precisa saber realmente. É mais ou menos como prender a respiração, né? Exatamente. Uma hora você segura por um tempo, mas depois você tem que soltar. Uma hora você vai soltar, né? Não tem como, né? Até tem os períodos, eu quero até parabenizar aí os homens do Corpo de Bombeiros, né, que fazem aquele treinamento por conta de busca de sobreviventes ou até de corpo em rios e mar. Ele tem um treinamento que ele consegue ficar um tempo maior tampando a respiração, né, mais do que uma pessoa costumeiramente fica. No entanto, ele também numa hora solta, né? O político é mais ou menos isso. Ele pode ser treinado, ter feito o curso que você fez, ele sabe tudo e mais um pouco, né? Porque tem a prática e a vivência. Mas uma hora ele escapa. Uma hora ele vai ter que revelar a real expressão dele. Isso é muito interessante. Quem pegar vídeos de debates da Hillary com o Trump vai perceber muito que em várias situações onde o Trump dá aquela cutucada na Hillary, ela faz um afinamento dos lábios, que seria a Action Unit 23, que é o afinamento dos lábios, é uma musculatura do rosto. Primeiro ela segura, afina os lábios, depois com toda delicadeza, ela dá uma resposta bem categórica. Na verdade ela queria ter mandado ele ir para aquele lugar. Daí para cima. Ô Beto, isso na polícia também acontece, quando você está o cidadão ali sentadinho e você vê nitidamente que ele está mentindo, mas ele continua. Uma das técnicas que a gente adota nesse tipo de interrogatório é justamente você alongar o interrogatório. Para uma hora ele escapar. Sim, você pergunta várias vezes a mesma coisa, você dá um copo d'água, você fala pro sujeito, olha, fica à vontade, fala o que você quiser falar. Se você falar, eu costumava brincar com o interrogatório, eu falava, olha, se você falar para mim que foi o Papai Noel, eu boto no papel. Mas eu sei que não foi, você também sabe, então fala a verdade. Não é. E você, uma das técnicas é justamente isso. Talvez, como eu disse, né, empiricamente você faz o que vocês já estão treinados a fazer muito mais corretamente. Mas eu digo assim, você alonga. Você pergunta várias vezes a mesma coisa, levanta, vai tomar um café, volta, o sujeito que ir no banheiro, volta, senta, aí você pergunta de novo, você vai perguntando, chega uma hora que ele não consegue. É o que o Marcos explicou pra gente. Sim, é muito interessante, ele fez lembrar de um livro do meu amigo Anderson Tamborim, que ele escreveu justamente com um delegado também, se eu não me engano, se não me falha a memória, é um delegado do Ceará, que chama Técnicas de Interrogatório. Ele lançou recentemente. E é muito interessante que esse tempo que você dá para o suspeito é justamente para você gerar uma ansiedade nele e fazer com que ele entregue algumas situações onde, se ele estivesse tranquilo, ele não entregaria. Não, você ao longo, você deixa ele à vontade, deixa ele falar. Aí tem aquela história do policial bonzinho e o ruim, né, que isso aí já está mais manjado, né, porque todo filme aparece isso. Tem um cara que já quer resolver no braço, né? O próprio bandido hoje, até porque essa assessoria técnica, sim, você vê nos crimes mais assim, mais bem elaborados, eles também recebem esse tipo de assessoria. E a gente não pode negar esse fato. Você não vai chegar hoje. Eu vi uma vez uma entrevista do Marcola, que é o Marcos Camacho, que é o líder do PCC. Ele tem todo uma postura de demonstração de liderança, como o Fidel Castro fazia, como o Hugo Chávez fazia. Então você vê que ele né, até interessante esse papo nosso, porque me lembrei agora, e realmente é um fato, ele tem toda uma postura, ele vê como ele anda, ele não olha para a cara de ninguém, ele fala para todo mundo que ele não atende celular, ele não fala em celular, ele não conversa em celular, não fala o telefone, só fala pessoalmente, e só fala com 3 pessoas. A gente sabe que isso é tudo cascata, né? Vamos dizer, em português claro. Mas é uma forma de você transformar aquela postura em uma coisa mitológica, né?
assim, o cara é diferente. Sim. E a gente sabe que não é nada disso, né, Marco? Você pode dizer melhor. Sim, a microexpressão, a análise da microexpressão, ela é muito importante também no âmbito policial. Ela é uma ferramenta de apoio a toda essa análise corporal, né? Todas essas expressões, entonações de voz. Ela é um complemento, uma ferramenta muito importante que vai te dar um embasamento bem preciso do que realmente a pessoa está sentindo. Roberto, seria permitido, né, isso agora é uma pergunta de lei, né, dentro da sua área, né, esfera federal, por exemplo, você sabe, né, você é delegado da Polícia Federal, vamos hipoteticamente imaginar que você está na ativa, né, tem um cara aí que é psicopata, coisa e tal, tem esse conhecimento, você não está conseguindo nem na tortura, nem no diálogo. Aí você sabe que o Marco fez esse curso É possível você, por exemplo, convidá-lo para estar junto ou a polícia não permite esse tipo de atividade? Claro, não, sem dúvida. Nós temos na condução, principalmente na Polícia Federal, eu digo, a Polícia Civil é muito boa, só que é um pouco mais rígida com relação a algumas participações externas. Mas não na Polícia Federal, a gente tinha uma liberdade. Quem conduzia a investigação podia conduzir do jeito que achasse que deveria conduzir. Evidentemente que dentro dos limites da lei, né? Dentro dos limites. E eu me lembro de um caso que o sujeito era surdo-mudo. E veio uma acusação, por incrível que do pai dele, dizendo que ele havia desviado dinheiro da mãe, a mãe tinha morrido. E nós não sabíamos, e o sujeito é surdo-mudo, e já veio, um colega me pediu para interrogar, falou, olha, o pai dele já contou tudo, o cara é culpado mesmo, só para fazer dentro dos trâmites legais. E eu, por acaso, pedia o apoio em Campinas, na Unicamp, tem um curso da Libras, né, que é Linguagem Brasileira de Surdo. De sinais. De sinais, Edson. E veio a professora. E, por incrível que pareça, a versão era totalmente diferente. Ela conseguiu se expressar com ele demonstrou, ele chorou, ele, quando falou da mãe dele, quando eu ouvi a primeira vez, eu falava com ele, também não adiantava nada. Mas, e você vê como realmente muda muito por esse tipo essa assessoria especial, vamos dizer assim, de pessoa como o Marco, por exemplo. Você pode sentar e falar assim, escuta, esse sujeito aí, o que ele está dizendo para mim que eu não estou entendendo? E mesmo em língua estrangeira, né? Que acontece muito. Sim, e um cenário muito interessante, com esse exemplo que o Zuzi passou, seria possível a polícia estar sugerindo as perguntas para o profissional de Libras e um profissional de microexpressão identificando qual a real reação da pessoa que fez a pergunta em Libras. Então ele teria a resposta do tradutor aí de Libras e uma análise da microexpressão para ver se está condizendo a resposta com o que realmente a pessoa sentiu no momento que recebeu a pergunta. Não, interessante, hein? É muito interessante. Aliás, eu acho que esse curso do Marcos, ele deveria ser introduzido na Academia de Polícia, na Academia Nacional de Polícia, em Brasília. E pelo que eu sei, não tem esse curso ainda. Tem algumas aulas, como disse, né? A parte empírica, olha, se o sujeito estiver andando assim, pode abordar, se portar dessa forma. Mas esse conhecimento científico, técnico, que eu acho que tem que ter, né? Não adianta, a parte prática é muito boa. Você tem a parte prática. Né? Vou dizer, eu tenho a treta, mas não tenho a letra. E vice-versa. Então uma completa a outra. E é muito verdadeiro isso aí. 11h35, Marco Ponce, vamos falar um pouquinho mais do curso, né, para as pessoas possam entender a informação. Você disse que tem algumas dicas, acho que seria legal, né, Beto, passar algumas dicas, quem sabe nós leigos aí captamos alguma coisa e colocamos na prática, né? Sem dúvida. Aí, Marco. Sim, eu trouxe algumas dicas aqui interessantes que até para quem não fez nenhum tipo de curso consegue identificar algumas situações, tá? Uma delas é até engraçada aqui. Vai ter bastante gente perdendo emprego aí na semana que vem. Então é melhor a gente pular essa parte. Pô, nós estamos com o alto índice de desemprego. Você pode perder emprego? Naquele churrasquinho da empresa, que tá aquela rodinha de amigos entre o chefe, aí o chefe conta uma piada e todo mundo cai na gargalhada. Aí para você identificar qual a gargalhada que é a gargalhada verdadeira e qual é aquela que é para agradar o chefe. Aí, agora complicou. Eu vou poder falar essa dica no ar? Diga lá, ué.
Não, porque Bom, o churrasquinho vai ser só no final do ano mesmo. Agora, pelo menos até o final do ano, estão garantidos. Você tem 8 meses de emprego garantido. Vamos lá. E pelo menos você dá dica pro cara que for dar gargalhada, pelo menos tentar segurar o fôlego um pouco mais, né? Bom, o sorriso, ele o que movimenta ele é uma musculatura do rosto, que é a unidade de ação 12, que é o zigomático maior, é responsável pelo sorriso, ela que puxa a boca para cima. E aí quando você está dando uma gargalhada, não tem como você mostrar a dentição de baixo, se a gargalhada for real. Então muitas vezes a gente vê aquele sorriso meio amarelo, aquela gargalhada amarela, onde mostra os dentes de cima e os dentes de baixo. Não tem como ter uma gargalhada com a dentição de baixo aparecendo. Uhum. Então essa provavelmente é uma gargalhada falsa. Então tá aí, você que for rir da piada do seu chefe, não mostre os dentes de baixo. É isso a dica? Exatamente, Tá, toma a gente cuidado. tem que mudar a dica, né, cara? Um jeito muito interessante de vocês identificarem, pega um vídeo no YouTube onde tem alguma pegadinha. Você consegue perceber o sorriso quando a pessoa está envolvida na pegadinha e que foi uma armação, e a gargalhada que realmente foi uma brincadeira e que realmente O cara surpreendeu, caiu na pegadinha. caiu na pegadinha. Você consegue perceber. Interessante. O PT quer Polícia Federal na investigação do ataque à caravana do Lula. Vamos ouvir a reportagem, depois eu faço a pergunta. Investigue os ataques a tiros contra a caravana do ex-presidente Lula. O deputado Celso Pancelli pede que o ministro da Segurança, Raul Jungmann, reconsidere a decisão anterior e convoque a Polícia Federal para investigar o caso. Isso é crime federal. Nós pedimos ao ministro Raul Jungmann que reconsidere suas palavras, porque é crime político. É de esfera federal. Foi no Paraná, mas ele tem um transbordamento e claro contexto político, e isso é crime federal. E nós queremos que a Polícia Federal entre para investigar esses grupos de milícias. A bancada do partido alega que o atentado é um crime político e, por isso, seria uma responsabilidade federal. Já o ministro da Segurança, Raul Jungmann, disse que caberia à Polícia do Estado determinar se o crime foi ou não político. O partido também prepara uma representação para pedir à Procuradoria-Geral da República, a PGR, que acompanhe o caso. Os deputados estudam ainda entrar com representações no Conselho de Ética contra parlamentares que têm feito falas que possam ser interpretadas como incitação à violência política. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. Muito bem, tá aí as informações, Beto. Eu fiquei na dúvida se seria ou não um crime federal, mas quem disse que é crime federal foi um deputado do PT. Né? Já o ministro da Justiça, ele entende que é a polícia do próprio Estado que tem que investigar. Pela sua experiência, é um crime federal ou não? Não, nada demonstra ser um crime federal. É um atentado, se é que houve atentado, né? Então em termos de hipótese, né? E federal seria crime envolvendo política, por ter cunho político durante as eleições. E não é o caso, pelo menos o Lula não é. Ele fala para todo mundo que não é candidato. E mesmo porque ele não estava no ônibus. Não. Isso aí, veja só. Desculpe, viu? Meio gripado. Isso aí, veja só, não é o fato do candidato estar ou não. Seria o fato assim, se envolveu a situação da candidatura. Então, mesmo porque hoje ninguém é candidato a nada, né? Nem Exatamente. que pode, se disser que é propaganda antecipada. Até porque o Lula condenado não pode ser candidato. Ele já foi condenado. Sim, em segunda instância. Sim. O fato de se ele vai ser preso ou não, isso é uma outra discussão. Agora, com relação à condenação, a condenação não foi suspensa, não foi revogada. Ele foi, o que ele conseguiu, o que ele quer não ser preso. É não ser preso, o que ele está pedindo. Agora, com relação à condenação, de acordo com a lei, ele já não pode ser candidato. Mas aqui a gente não está entrando no mérito se o Lula vai ser, aqui ninguém eu pelo menos não tenho nada contra nem a favor, muito pelo contrário, né? Mas o que eu vejo assim do fato, que se tem conhecimento, não tem nada a ver com crime político. Não vejo nenhuma condição legal da Polícia Federal operar, a não ser que haja convocação do ministro. Aí então é possível. Quando em situações de clamor público, de interesse
superior, vamos dizer assim, da União, o ministro pode convocar um crime interestadual, o ministro pode convocar a Polícia Federal. Roberto, pelo que a gente percebeu, até por questões, como você mesmo disse, de indícios, enfim, pelo que a gente tem ouvido, né, Marco, nas redes sociais, aí entraria na sua esfera por ter feito o curso, um jornalista que supostamente estaria no ônibus teria dito que o lugar onde aconteceu, não acontecer, foi uma armação para vitimar o próprio Lula. Tem como, por exemplo, nesse caso, você, dentro do ônibus, com o pessoal que está ali, detectar que realmente foi uma armação ou não? Sim, na verdade Se você falar que sim, vão te convocar para ir lá, hein? Na verdade é o momento quente do cenário todo que está acontecendo. É o momento ideal onde você não deu tempo para as pessoas envolvidas ainda criar um cenário falso. Seria o melhor momento de introdução ali para você fazer as perguntas certas e identificar de uma maneira mais precisa para qual caminho seguir, para qual caminho tocar a investigação. Quanto mais próximo do ato, mais fácil a identificação. Porque aí não deu tempo do cara armar, coisa e tal. Sim, tanto que às vezes você a polícia está entrevistando um suspeito, na primeira abordagem, na primeira abordagem que a polícia faz, é uma história. O Zuzi está aqui, ele pode até confirmar isso pra gente. Daqui a pouco chega o advogado dele e a próxima entrevista com esse suspeito não é mais nada daquilo, entendeu? É totalmente diferente, ou seja, a pessoa está instruída, mas até nesses momentos é possível você identificar, porque uma hora a pessoa vai te dar sinais, te dar microexpressões, te dar linguagem corporal que vão contradizer aquilo que ela está falando. Já aconteceu o caso, por exemplo, do cidadão falar ou se expressar, quando chegar o advogado, mudou completamente, e inclusive você perceber que o cara quer falar, mas o advogado não fala nada, diz a boca, só fala em juízo. Tem várias vezes. Desculpa, viu, Paulo? Não tem problema. Várias vezes a gente teve esse tipo de situação. Aliás, a grande maioria das vezes, né? Não foram várias. Em 80% das situações. Por isso que quando você interrogava o sujeito, você já punha tudo que ele estava escrito. Depois, tudo que ele falava já escrito, por escrito. O cara sabia que depois haveria uma mudança. E como existe, quem trabalha na esfera judicial, sabe que toda vez que o sujeito, depois de uma prisão em flagrante, ele vai chegar para o juiz e dizer que apanhou, que foi torturado, que foi obrigado. E na maioria das vezes ele nunca fez nada, né? Com certeza. Então isso aí é muito comum, isso que o Marco falou. Eu até ia fazer uma pergunta para ele no ar. Exatamente isso. Se é possível, depois de algum tempo, eu conseguir dominar a minha expressão de uma forma que eu consiga transmitir verdade na minha mentira. Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Você consegue por um período. Só que é tão automático para o nosso cérebro que, na verdade, o seu cérebro fica brigando com o que você vai falar. Então, ele começa a contradizer o que você está falando. Então, assim, por um período, a pessoa consegue. A não ser que, vamos supor, você encher o rosto de botox e você tomar um monte de relaxante muscular. Você vai dificultar muito. Porque, assim, você está dando dica para os caras, não é? Exatamente. Mas aí você pode pegar também pelo advogado. Aí é outra dica. Se vocês repararem no depoimento do Lula para o Sérgio Moro, se vocês prestarem bastante atenção nas perguntas que são feitas, dá para você reparar no advogado que está atrás do Lula as microexpressões que ele demonstra. Então, ele já, em algumas situações ele demonstra surpresa, em algumas situações ele demonstra medo, tipo, será que o Lula vai falar isso que eu pedi para ele falar? Nossa, essa pergunta aqui eu não estava pensando nela. Então, você consegue perceber algumas expressões no advogado que às vezes denuncia a pessoa que está sendo investigada. Marco, deixa eu completar a pergunta então. Se o Paulinho me permitir. Permito, né? Lógico. Então, vamos dizer assim, eu sou ator. Eu sei transformar as minhas expressões de acordo com o interesse. Então, eu pego um ator e o sujeito, como é que você vai pegar? Porque o ator, ele se transforma em monstro, em assassino, em vítima, em homossexual, em o que ele quiser, em tese, né? E esse sujeito, ele consegue também transmitir essa, em tese de velocidade, porque você vê, só para completar mesmo,
Quando a gente chora vendo, a gente está muito próximo de uma situação de emoção. Por exemplo, nós estamos vendo, é a Semana Santa e você tem a Paixão de Cristo. Sim. Os atores praticamente se transformam e choram e sofrem, e você vê lá uma pessoa representando, mas você sente exatamente o que está sentindo. Tanto é que é muito comum você se emocionar nesse tipo de espetáculo. Você acha que consegue? Bom, é muito interessante a sua pergunta, Zuzi. Minha esposa fica até brava comigo quando ela está assistindo a novela, Porque ela chora. porque ela fica às vezes chorando, se Ou ela ou ele, né? emocionando com a Uma doida. novela. E aí eu só dou uma olhadinha pra televisão e falo assim, nossa, ela não tá chorando de verdade. Ela não tá sentindo isso. Aí ela fica brava porque eu fico me intrometendo na novela. Então, assim, é possível, o ator, ele tem alguns atores, tá? Depois que eu fiz todo esse treinamento, eu comecei a perceber algumas situações em filmes que às vezes a pessoa parecia que estava expressando uma coisa, mas na verdade não estava expressando nada. E algumas situações onde o ator é muito bom e ele expressa realmente aquele sentimento. Mas isso é dentro de um script onde ele ensaiou para falar aquilo e ele sabe exatamente qual a próxima pergunta. Quando a pessoa está sendo investigada, ela está passando por um processo aí de Seleção, questionamento, mesmo de seleção, né? mesmo de seleção, ela não está esperando a pergunta que você vai fazer. E normalmente você vai fazer, às vezes, uma pergunta e uma outra que vai contradizer aquela pergunta. Então é nesse momento que você vai pegar a microexpressão verdadeira da pessoa. Porque em um determinado momento, por exemplo, quando você está falando, a pessoa está com aquele desenho da informação na cabeça e está montando a história para você. Sim. Só que quando você está perguntando, ela não está montando, ela está prestando atenção em você. Então nesse momento, o corpo dela está respondendo para você sem ela falar. Então, normalmente, às vezes você pega, antes da pessoa responder, você já pegou qual a real expressão. Entendeu? Por exemplo, uma pergunta: como você se dava bem com o seu antigo chefe? Na hora que você termina essa pergunta, a pessoa já te dá a microexpressão. Então, às vezes a pessoa te dá uma microexpressão de desprezo ou de raiva e ela te responde: nossa, me dava muito bem, gostava muito da pessoa. Então fica totalmente incongruente, entendeu? Tá. E estou completando então, desculpa, não Fica à vou vontade. assumir não, pelo amor de Deus. Hein? Mas uma das coisas que a gente Tá dando audiência, vamos indo. Então tá bom. Uma das coisas que a gente costumava fazer muito é assim, você relaxar a pessoa. Né? Imagine que a pessoa, quando a pessoa está relaxada, ela deixa transparecer uma série de coisas que ela... Então, aqui, ela está com medo, mas aí você chega e vai relaxando a pessoa. Vai ficando mais à vontade, né? Até aconteceu, acho que dentro desse contexto, terça-feira, temos um programa que é apresentado pela... vou até usar, me perdoa aí, pastora Karen, mas eu vou ter que usar como exemplo. A pastora Karen, ela é cega, né, de nascença. Obviamente que ela desenvolveu outros sentidos muito mais do que nós que enxergamos perfeitamente. É diferente? Dá mesmo assim? Porque eu estou falando que na terça ela apresentou o programa, estava com a professora Cláudia e a professora Tarsila falando sobre autismo, né, que é uma disfunção, se é doença, se é uma síndrome, enfim. Agora, dia 2 de abril, é o Dia Internacional do Autista, que não tem como, você concorda? É uma pessoa completamente alheia, né? Alheia, quer dizer, dá mesmo assim, Marco? Dentro dessa questão, uma pessoa que tem algum tipo de, no caso dela, cegueira, uma pessoa autista, dá para essas expressões serem detectadas também? Sim, é muito interessante porque isso está tão do ser humano, nasce com a gente, que um bebê a partir da 24ª semana, ele já demonstra expressão facial dentro da barriga da mãe. Então, um ser vivo lá que não sabe ainda o que é sorrir, ela expressa a movimentação facial de felicidade. Então dá para detectar em qualquer condição, porque isso é da pessoa. Na verdade, a gente aprende isso, a gente nasce com isso e desaprende por causa da fala. Então o nosso cérebro, ele vai buscar sempre o caminho mais simples. Então, por exemplo, quando você está assistindo uma novela, é o caso da novela, a pessoa fala assim: eu estou triste. O seu cérebro, ele vai interpretar a pessoa falando para ela: eu estou triste, ela já me passou a informação, eu já sei o que a pessoa está sentindo, então já monto um mapa mental mostrando: isso é tristeza, então ela está triste. Então isso é natural da pessoa. Então a gente desaprende. Então a gente aprende
a voz acaba fazendo a gente desaprender uma coisa que é muito importante, que seria a leitura da microexpressão. Tá vendo? Não, tá vendo? Por isso que tem tanto ator ruim na televisão hoje. Que o sujeito fala, você acredita que ele está falando aquilo, então você não precisa interpretar. Exatamente. Ele até lê bem o texto, né? Mas não vive. Exato. Pô. Então é diferente se a pessoa tivesse uma cena onde às vezes você consegue pegar no ator, onde as microexpressões são às vezes um pouco mais reais. Quando sai um pouco fora do script, onde você percebe uma risada verdadeira do outro ator porque aquele ator errou. Aí você consegue perceber um pouco mais de naturalidade, porque saiu fora do script, não está sendo esperado. Marco, Paulo, desculpa, não, estou me alongando as perguntas. Deixa eu te perguntar um negócio. A experiência de vida e a idade, ela vem com a idade, e a idade vem traz a experiência, né? Elas caminham juntas, ainda bem. Então, essa experiência de vida, ela te ensina uma série de coisas. Inclusive a suportar certas situações e dominar certos ambientes que você não conseguiria fazer se você fosse mais novo. E aí você pega uma pessoa experiente já, pessoa com idade, vivida, essa pessoa ela consegue, em tese, dominar alguns sentimentos, ou mesmo reprimir alguns impulsos que uma pessoa mais nova não consegue. Isso aí acho que influencia também. Sim, na verdade a gente consegue dominar um pouco o sentimento. Então, por exemplo, eu consigo dominar um sentimento de culpa, mas eu não consigo dominar a emoção raiva, a emoção tristeza. Então, por exemplo, eu percebi aqui que na hora que você falou assim, a pessoa mais vivida, você quis trazer um ar assim, ó, que a pessoa batalhou, tal, então você fez uma expressão de tristeza, entendeu? Onde você usou o corrugador supercílio, entendeu? Ao 4, entendeu? Você fala, hein, Beto? Então, realmente, quem fala com o Marco agora. Você estava sentindo aquela informação, você estava vivenciando aquilo em algum cenário, entendeu? Eu quis dizer isso com relação à pessoa que muitas vezes não é tão velha, né, de idade, mas viveu muito, porque tem muita gente que conheceu pouco a vida. E tem gente que conheceu muito a vida, depende de como ela viveu a vida, né? Mas é isso aí, eu acho interessante, sim. Então todo mundo fala alguma coisa quando olha para você. Sim, exatamente. Uma coisa até interessante, assim, Bom, a próxima vez que eu vou falar com o Marco algum assunto de empresa, eu vou falar com ele de costas. Isso aí. Eu tenho um dos colaboradores lá da empresa, ele fez até uma brincadeira, ele criou, a gente chama de gadget. Ele criou uma máscara, pegou um sulfite lá, fez 2 buraquinhos, então ele falou que quando ele vem conversar comigo, ele põe essa máscara. Um abraço aí pro pessoal, um abraço pro André, um abraço para todo mundo aí da equipe. E aí, como é que faz? Aí você consegue pegar pela entonação de voz e linguagem corporal, não tem jeito de escapar. Tem jeito, não. Eu acho que eu vou ter que contratar um professor de livros e conversar com o Marco. Eu falo pro professor e ele fala. Não tem jeito, né? Tá certo, gente. Você vê que a hora passa. Deixa eu atender aqui o interfone. Vamos conversando, Jesus, que eu vou atender aqui o telefone, por favor. Oi. Então, Marcos, é muito interessante essa informação. E eu creio com você, isso realmente é verdadeiro. Agora deixa eu te perguntar um negócio. E aí, você está com a sua mulher em casa. Você consegue desligar dessa situação aí ou não? Ou é constante? Porque já imaginou você chegar e falar, tudo bem, hoje eu fui no shopping, eu só comprei um cinto. Aí você fala, não, larga, mano, você gastou um monte de coisa. Ou vice-versa, né? Você consegue desligar isso? Porra, porque também é duro você ficar interpretando o dia inteiro, porque você olha para a pessoa e fala, esse cara está falando isso, não, esse aqui está falando aquilo. Ele disse isso, mas está mentindo. Ele mexeu os supercílios pro lado direito, isso quer dizer isso. Não, ele falou, não. Tem uma hora que você tem que desligar, né? Porque senão não dá. Bom, esse é o problema. Depois que você aprende, você não desliga mais. Então, uma série de situações, às vezes onde eu falo alguma coisa, eu já falo para ela, ao 14 desliga o bucinador aí, que seria a situação de desprezo. Entendeu? Então, assim, é automático. Não tem como, qualquer pessoa que você vai conversar, você está analisando. Um cenário que aconteceu real, aconteceu essa semana. Eu passei por uma experiência onde teve o falecimento da tia da minha esposa.
E eu que fiz todo o acompanhamento, inclusive agradecer o Corpo de Bombeiros, que foi muito prestativo, atendeu com bastante agilidade, tá? Mas infelizmente veio a falecer. E é muito interessante porque você começa a analisar tudo. Então, no momento que a médica veio até mim para me falar sobre o falecimento, a médica criou um cenário como se ela estivesse triste, mas ela não estava triste. Mas ela não está mentindo para mim. É porque ela vivencia isso todo dia. Então, para ela é natural. Então, ela não demonstrou sinais de tristeza, mas ela quis mostrar sinais de tristeza, mas ela realmente não estava triste. Ela foi educada. Ela foi educada, exatamente. Tá bem, né? Você percebeu a educação da médica. Se o Marco vai voltar, porque a gente tem alguns assuntos ainda pertinentes a essa questão, Marcos, a gente vai ver na agenda, principalmente algumas dicas para detectar o político mentiroso. Sim, com todo prazer. Tá certo? Não é bom, Beto? Aí, Muito se bom, você tiver aí, certo. a gente vem para aprender na hora de voltar, saber em quem escolher, né? Seria o ideal, né? Até a Billy vai participar, né? Porque o Marco tem uma técnica para saber se um político está mentindo, Billy. Nossa, que técnica, que boa, milagre. Tá milagre é esse? É um milagre. Muito bem, eu quero agradecer mais uma vez aí a presença do Marco e também do Beto, e o microfone para vocês fazerem as suas considerações. Paulinho, agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa, agradecer ao Zuzi aí que contribuiu bastante com as perguntas aí para ficar bem dinâmica a entrevista, tá? E deixar à disposição para as empresas que tiverem interesse em estar fazendo processo de seleção, identificação de perfil de equipe, investigação de fraudes, tudo isso faz parte da subdivisão, que é o Laboratório de Comunicação Não Verbal, que é uma subdivisão do Departamento de Consultoria da MRC. Perfeito. Beto Zuzi, mais uma vez obrigado. Lembrando que o Beto é o nosso colaborador quando estiver em Porto Ferreiro, que semana em Campinas, semana em Porto, e estará contribuindo aí com seus comentários, com essa argumentação que hoje realmente colaborou bastante com o programa para falar sobre isso. Talvez pela sua experiência como delegado da Polícia Federal e o curso prático do Marco de detectar as expressões faciais. Obrigado, Zuzi, e volte sempre aqui com a gente. Bom, Paulo, eu que agradeço aí, você sabe, a gente está sempre à disposição, estando aqui em Porto Ferreira, estamos à disposição. Agradeço o Marco pelos valiosos comentários e a sua contribuição aqui para o nosso conhecimento também, né? De vivência e convivência. E Paulinho, agradeço também a você mais uma vez. Obrigado a todos e estamos aí.